Olá, eu sou a professora de Química, professora Graziele Lima. Na aula de hoje nós vamos entrar na última unidade do nosso curso de Química, do volume número 3. E nós vamos estudar nessa unidade sobre como a química está inserida na natureza através dos polímeros. Os polímeros, eles representam um enorme conjunto de materiais que são obtidos na natureza ou até mesmo desenvolvido pelo homem, certo? E eles encontram no vestiário, nas embalagens, engrenagens, nos mais variados tipos de peça. E o tema da nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, pode ser tanto polímero natural como polímero produzido pelo homem. No tema da nossa aula de hoje, nós vamos estudar justamente sobre os polímeros naturais. E a gente vai ver o que são e quais são as suas características. Aí nos temas seguintes nós vamos estudar um pouco sobre os polímeros sintéticos, aqueles que são produzidos pelo homem nas indústrias, tá? Então, nessa unidade, a gente vai estudar sobre os polímeros que existem na natureza e analisá-los, o que são, como eles influenciam na nossa vida, desde quando se sabe sobre eles, se usa, quais são os seus impactos na natureza. E aí, quando chega mais na frente, nós vamos ver alguns que podem atuar como produtos de limpeza, higiene, bem inserido no nosso dia a dia, né? Então, eu espero que vocês peguem essas informações, para vocês e façam também os resumos, anotem as dúvidas, tá? Então, para iniciar a aula de hoje, eu queria que vocês, se vocês já escutaram essa palavra, saber se vocês já escutaram essa palavra, polímero. Será que eu conheço algum polímero que é muito importante? Ou será que no meu corpo existe algum tipo de polímero? Então, gente, existe sim. Por exemplo, você já imaginou o seu dia a dia sem plástico? Você já imaginou a sua mãe, seu pai, você mesmo guardar suas coisas na cozinha, por exemplo, sem ter uma vasilha lá de plástico para guardar as coisas? Você já imaginou como é que seria? Ou até mesmo o que a gente vestir, que também está presente. As proteínas, os carboidratos do nosso corpo, Imagina só se não existisse. Então, polímero, gente, o que é que polímero significa? A palavra polímero, etimologicamente, ela significa muitas partes, tá? Então, é como se a gente pegasse uma moléculazinha e juntasse ela várias e várias e várias vezes. Isso é um polímero, tá? As moléculas do polímero, elas contêm centenas de milhares e milhares de átomos, sendo formada pela união de moléculas pequenas que a gente denomina monômeros. Então, eu falei para vocês que polímero era uma molécula que se repetia várias e várias vezes. Então, essa molécula, esse conjunto de átomos que se repete várias e várias e várias vezes é o monômero do polímero. Certo? Então, o polímero é formado por vários e vários e vários monômeros em sequência, se repetindo, ok? E eles estão ligados por meio de ligações covalentes. Isso a gente estudou lá no nosso volume 1, tá? Ligações covalentes, Ou seja, por compartilhamento de elétrons, tá? Então, esses monômeros, esse conjunto de átomos que se repete, eles são ligados, por ligações covalentes, compartilhamento de elétrons. Então, como exemplo, olha aí no nosso slide número 2, nós temos aqui a definição dos polímeros, que eu falei para vocês, polímero significa muitas partes, e aí nós temos a molécula, o polímero da celulose. Gente, a celulose é formada por várias e várias e várias moléculas de glicose, tá? Então, vocês estão vendo aí a glicose, ela se ligando aí por meio de ligação covalente, tá? Não é ligação iônica, não é ligação metálica, tá? É ligação covalente aqui, tá bom?
e formando a celulose. Então, quem é o monômero da celulose? É a glicose. Vocês estão vendo que a molécula de glicose ela está o quê? Se repetindo várias vezes. Aqui a gente só tem um pedacinho, né, gente? Porque só dá para colocar um pedacinho, mas é uma sequência de glicose enorme, tá? Várias e várias moléculas de glicose em sequência formando a celulose, né? O polímero da celulose. Então, desde a antiguidade se convive com polímeros. A gente está vendo aí no caso a celulose. A celulose ela se encontra onde? Nas plantas, né? Então, a celulose existente no algodão das roupas, nas fibras utilizadas para fabricar cestos, né? Então, isso já se convivia, já se utilizava, apesar de não saber, né? Já se utilizava desde a antiguidade. Por exemplo, o amido que existe no pão, no milho, na mandioca, na batata, por exemplo, também é um polímero natural. Né? As proteínas que existem nas carnes também é um polímero, né? Então esses são polímeros, são exemplos que estão aí rodeando no nosso dia a dia, né? Principalmente aqui a celulose, né? A celulose é um polímero bastante falado, o amido, o glicogênio são polímeros que se fala bastante, né, sobre eles, porque eles realmente são muito importantes e estão muito presentes no nosso dia a dia. Então a gente poderia dizer que a celulose e o amido são os principais polímeros naturais que a gente estuda, que a gente fala, que a gente faz questões, certo? Então a gente encontra bastante, quando a gente fala sobre esse assunto de polímeros naturais, a gente já lembra deles como os pioneiros, né, nos estudos sobre polímero. Nos rótulos de alimentos industrializados são encontradas informações sobre a quantidade, por exemplo, de carboidrato e proteínas, né? Esses grupos de substâncias são polímeros que não só estão nos alimentos, né, mas também como fazem parte do nosso organismo, né? Então a gente tem lá o rótulo do valor nutricional, né, do alimento, aí sempre a gente tem lá carboidrato, proteínas, açúcares, glicose, frutose, né? Então a gente tem lá a nossa tabela nutricional e dentre todas essas informações que contém, nós temos esses polímeros também, que estão lá presentes também no nosso dia a dia, né? Que a gente, quando vai no mercantil, sempre olha, né? Principalmente a gente que faz dieta. Se você faz dieta também aí, você vai sempre olhando, né, essa questão de carboidrato e proteínas, tá? E aí, dentro desse assunto polímero, proteína, eu queria trazer para vocês mais uma classe de grupos funcionais. Lembra lá no na unidade número 3, onde nós estudamos sobre os grupos funcionais, a gente estudou sobre o carbono. E aí, dentro dos grupos funcionais, a gente vê as funções oxigenadas, são lembrados disso? Álcool, éster, ácido carboxílico, fenol. E aí, o carbono também, ele se liga com o nitrogênio. E existe um grupo funcional, que é justamente essa ligação entre carbono e nitrogênio. Olha só o slide número 4 de vocês. Aí, nós temos as aminas. Então, carbono ligado com nitrogênio, né, é o que a gente chama de amina, tá? As aminas, elas são bases orgânicas que derivam da amônia. Isso a gente viu lá no volume número 1. A gente estudou sobre a amônia. Pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por cadeia carbônica. Ah, professora, não entendi. Como assim? Então, dá uma olhada aí no slide 3, nessa equação que nós temos. Onde nós temos o R, aqui a gente pode substituir por uma cadeia carbônica, certo? Então, toda vez que a gente tiver nitrogênio
ligado a hidrogênio e carbono, como vocês estão vendo, nós vamos ter uma amina. Então, as aminas, né, elas têm um caráter básico, né? Vocês lembram também lá de basicidade, o que é básico é ácido. Então, ou seja, caráter básico é porque tem um pH maior ou menor do que 7? Maior do que 7, né? E quem é ácido tem um pH menor do que 7, ok? Então, as aminas, elas têm um caráter básico, ou seja, um pH maior do que 7, e isso se explica isso se explica a razão de se utilizar limão ou vinagre para lavar as mãos após a manipulação de peixe, por exemplo, porque nos peixes, o cheiro do peixe se deve justamente a uma amina, que é a trimetilamina. E o que acontece? Quando a gente lava com limão e vinagre, vocês lembram qual é a reação que se dá entre ácido e base? É a chamada reação de neutralização. E a reação de neutralização, ela produz o quê? Água e sal. Então, quando a gente tem a amina na mão, tem um caráter básico, e a gente passa limão ou vinagre para limpar nossas mãos que estão com cheiro de peixe, acontece justamente essa reação de neutralização que vai formar água e sal, e a gente consegue lavar e tirar, né, depois de esfregar bastante as mãos com limão ou com vinagre. Então é por isso, né, não é uma coisa aleatória que a gente aprendeu com os nossos pais ou com nossos avós sobre como tirar o cheiro de peixe. Isso é explicado quimicamente, tá? Então é por essa razão que se utiliza limão e vinagre para limpar as mãos. Então, no slide número 5, nós temos também outros tipos de reações que acontecem entre a amina. E aí, aqui nós temos as aminas reagindo com ácido carboxílico. Vocês estão lembrados do ácido carboxílico? É essa substância aqui onde nós temos uma C-O-H, tá? Aqui é o ácido carboxílico que está reagindo com a amina. Olha só essa amina aqui, ó. Essa amina, ela está ligada com um hidrogênio e 2 átomos de carbono. Então, nós temos aqui uma amina, tá? E está produzindo uma amida. Professora, a amida é outro tipo de grupo funcional? É sim. Então, nós temos a amina quando nós temos só nitrogênio, carbono e hidrogênio. Nós temos amida, da D de dado, tá? Nós temos a amida quando nós temos nitrogênio ligado a carbono e esse carbono estiver ligado com dupla ligação ao oxigênio, certo? Então, olha aí, ó, a diferença entre amina e amida. Amina é quando, novamente, tá? Vou repetir aqui para vocês observarem bem direitinho. Slide 5. Amina, N de navio, é quando nós temos nitrogênio ligado a carbono e hidrogênios, tá? E a amida, D de dado, é quando nós temos nitrogênio ligado a carbono e esse carbono que está ligado ao nitrogênio, ele está fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então, gente, os grupos funcionais, eu digo que eles são uma memória fotográfica na nossa mente. Tá? A gente visualizou, né, de tanto a gente treinar e fazer exercício, tem certas coisas que a gente só visualiza, vê essa imagem dos grupos funcionais, a gente já sabe o que é, né? Então, se vocês olharem na internet, nas aulas passadas, e ficarem álcool, é carbono ligado a hidroxila, ácido carboxílico, é carbono, uma dupla ligação com oxigênio e uma hidroxila. A amina é nitrogênio ligado a carbono. A amida é nitrogênio ligado a carbono com uma dupla O. Isso é tão repetitivo, isso se torna tão repetitivo que a gente faz isso no automático, tá? Mas isso requer treino, tá? Isso requer a gente olhar várias e várias vezes até a gente ir aprendendo, não é decorar, né? Porque fica, memória fotográfica na nossa cabeça, porque querendo ou não, isso é uma foto, né? Uma imagem. E essa imagem desses grupos funcionais, eles ficam na nossa cabeça, tá?
Então, quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão ter na mente de vocês justamente os grupos funcionais. Eles são muito importantes, tá? Isso cai bastante a questão de Enem, vestibular, UES, tá? Todo mundo adora grupos funcionais, tá? E por que a gente está falando desse grupo funcional específico agora? Porque a gente não falou dele em temas passados, né? No capítulo passado. É porque as aminas, elas estão presentes num polímero muito importante, que são as proteínas, tá? Os aminoácidos que fazem as proteínas, né? Que são a unidade básica das proteínas, eles são, olha o nome, aminoácidos. Amina com ácido, tá? Então, os aminoácidos, eles são compostos que apresentam grupos funcionais amina e grupos funcionais carboxilo, ou seja, amina com ácido carboxílico, em um mesmo átomo de carbono e em uma mesma molécula. Então, essas moléculas, elas reagem entre si por meio justamente desses grupos amina e carboxila, formando grandes cadeias, que são quem? As proteínas. Então, olha só, no slide número 6, nós temos justamente sobre o que são as proteínas. As proteínas, elas são macromoléculas formadas pela união de aminoácidos. Elas possuem uma série de funções no organismo humano, atuando, por exemplo, como catalisador em diversas reações metabólicas. Vocês lembram, né? Catalisadores, eles servem para o quê? Acelerar as reações químicas, tá? E as proteínas, eles são os nossos catalisadores naturais, tá? As proteínas também estão presentes na replicação do DNA, no transporte de molécula, na resposta a estímulos. Então, gente, as proteínas, elas são muito, muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Elas são grandes operadores do que a gente é, né? Das reações químicas do nosso corpo. As proteínas, elas estão presentes em quase todos os processos reacionais, tá? E aí as proteínas, elas são formadas justamente por esses aminoácidos. E aqui nós temos exemplo dos aminoácidos, né, que fazem as proteínas do nosso corpo. Então, por ordem alfabética, né, nós temos aqui, ó, alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina. Então, esses daqui são os aminoácidos, né, que vão formar as proteínas do nosso corpo. E aí, se vocês olharem, olha cada um desses aminoácidos e me diga aí o que é que eles têm em comum. Olha só, cada um deles, você pega o mais complexo, por exemplo, aqui o triptofano, né, que tem até anel aromático e tal, e você pega a alanina, que é mais ou menos o mais simples, né? Olha para eles dois e me diz o que é que eles têm em comum, tá? Então, se vocês olharem aí para esse carbono central, vocês vão ver o quê? Uma amina do lado direito e um ácido carboxílico do lado esquerdo, né? E se vocês olharem para todos os aminoácidos, vocês vão ver o quê? A mesma coisa, uma amina e um ácido carboxílico no mesmo carbono. Então, isso que é um aminoácido, é como nós temos um carbono com uma amina e ácido carboxílico no mesmo carbono, tá bom? E as proteínas, elas justamente são formadas por esses aminoácidos. Esses aminoácidos, eles estão ligados entre si pelo que a gente chama de ligações peptídicas, tá? Olha lá no slide 7 o que é uma ligação peptídica. Nós vamos ter, por exemplo, o aminoácido 1, o aminoácido 2, vocês estão vendo aí. E o que é que acontece? Desculpa. O que é que acontece? Nós temos o ácido carboxílico do aminoácido número 1, ele vai se ligar
pela perca de água com a amina do aminoácido número 2. Olha bem aí na figura que está bem explicadinho. Aminoácido 1, o ácido carboxílico dele se liga com a amina do aminoácido 2 pela saída de água. Então, olha aí, ó, saiu a molécula de água, que é justamente H2O, e formamos uma nova ligação. Essa ligação entre o nitrogênio e o carbono que se formou é a ligação peptídica, tá? Então, para se formar a proteína, isso acontece entre cada aminoácido, certo? Aminoácido 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4, o 4 com 5. Então, cada um desses vão se ligar para formar a proteína, né? Essa macromolécula, vão se ligar por essas ligações peptídicas, que também é uma ligação covalente, tá, gente? E vão formar a proteína, tá? Então, a gente tem como se fosse, né, um polímero, né? Porque para esses aminoácidos se repetem, né? E formam uma macromolécula, tá? E as proteínas, slide número 8, elas se unem, os aminoácidos eles se unem formando essas grandes cadeias, né? E essas grandes cadeias, elas têm pontos de atração. O que é que seriam esses pontos de atrações? Vocês se lembram lá no nosso volume 1 que a gente estudou sobre ligações de hidrogênio? Vocês lembram que o hidrogênio, quando ele se liga com átomos bastante eletronegativos, que no caso é o oxigênio, nitrogênio e flúor, nós vamos ter essas ligações de hidrogênio. Então, no caso aqui nós temos a amina, né? Se nós temos a amina, nós temos nitrogênio e hidrogênio. Então, querendo ou não, essas pontes de atração vão ser justamente as ligações de hidrogênio, né? Querendo ou não, a molécula é tão grande que o início da molécula vai se atrair pelo final, pelo meio, e isso faz com que a molécula ela meio que se rearranje, tá, no espaço, ela meio que se torça, né? Então, essas atrações, elas obrigam, essas pontes de hidrogênio, elas obrigam que a molécula se torça, né? E tenha formatos diferentes, né? Que são o que a gente chama de formato hélice ou formato preguiado. Então, se vocês olharem no slide 8, dá uma olhadinha aí, nós temos a estrutura em forma de hélice, que é essa que está aqui, por exemplo, em azul, tá? E nós temos a estrutura ao lado, que é a estrutura preguiada, tá bom? Então, essas estruturas aqui, elas são devido justamente às ligações de hidrogênio. Esse exemplo aqui da estrutura em forma de hélice por exemplo, a gente pode dizer o colágeno, por exemplo. O colágeno, ele se enrola dessa forma. O colágeno da nossa pele, né? É uma proteína e ele se ennovela, né? Se enrola, por exemplo. Sua estrutura, ela é mais ou menos dessa forma aqui, tá? Justamente por conta das pontes de hidrogênio. Se vocês olharem aí, esses tracejados vermelhos aqui nessa hélice são essas interações, né, entre oxigênio e hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Se vocês verem aí, nós temos várias interações de ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio, elas mantêm a forma de hélice da cadeia de proteína. E o interessante é que a gente chama essa hélice, essa forma hélice, essa forma de preguiada, a gente chama de estrutura secundária da proteína. As cadeias, essas cadeias aqui ainda podem sofrer mais desdobramentos ainda sobre si, formando o que a gente chama de estrutura terciária, que é, no caso, essa em laranja, amarelo aqui que a gente tem,
é a estrutura terciária da proteína. Tem proteínas que chegam apenas na estrutura secundária, mas tem outras que se novelam mais ainda e formam a estrutura terciária, tá? Esse novelamento aqui, ela fica ainda mais agrupada, né? Essas atrações são muito fortes, né? E fazem com que ela fiquem ainda mais unidas, né? Mais juntas. O interessante é que essa conformação das proteínas, elas são muito importantes para o funcionamento do corpo, porque muitas vezes as proteínas elas só podem entrar em um determinado local, uma determinada célula, exercer uma determinada função se elas estiverem nessa conformação, nessa estrutura secundária ou nessa estrutura terciária. Se elas não estiverem nessas conformações, a gente diz que a proteína está desnaturada, ou seja, ela meio que perde a sua função no organismo. Tá? Então, é por isso que essas estruturas são tão importantes, né? Que é o exemplo chave e fechadura. Só se funciona, só entra naquela célula, naquele espaço, se estiver nessa determinada conformação. Tá? E um exemplo de proteína muito importante são as enzimas. As enzimas, elas são proteínas que agem como catalisadoras. Vocês lembram que eu falei na frente sobre que a proteína age como catalisador? Então, as proteínas que agem como catalisador são chamadas de enzimas, tá? E as enzimas, elas são justamente os catalisadores das reações biológicas, sendo fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Como exemplo, podemos citar a enzima pepsina, que ela está presente no nosso estômago e tem como função acelerar a quebra de proteínas que a gente ingere. Então, querendo ou não, como a gente já viu, as proteínas são células muito grandes, né? São macromoléculas. Então, o nosso estômago meio que demora um pouco para quebrá-las. Então, as enzimas, elas vão fazer o quê? Vão acelerar esse processo. Então, essas enzimas, elas são muito importantes justamente para acelerar aquilo que seria devagar no nosso corpo, tá? Então, outro exemplo, DNA e RNA também estão associados às proteínas. O DNA e RNA é muito importante porque as características do ser humano, a hereditariedade está totalmente ligada a isso. Então, é outro ponto onde as proteínas, elas estão presentes. As proteínas ingeridas na alimentação, elas são quebradas durante a digestão em aminoácidos. E esses aminoácidos são absorvidos e são transformados em novas proteínas. Tá? Alguns são fabricados em nosso organismo, né, alguns aminoácidos. Outros só são obtidos pela alimentação, que é que a gente chama de aminoácidos essenciais. As principais fontes desses aminoácidos são carne, leite e ovos. Então, as proteínas, elas são obtidas pela alimentação e também algumas o nosso próprio organismo ele produz, né? Mas tem umas que ele não produz, então a gente precisa se alimentar de alimentos ricos em proteína para a gente poder ingerir esses aminoácidos, né? Que são a unidade básica, né, das proteínas, tá bom? Outro exemplo de macromolécula muito importante, né, são os carboidratos. Dentre as suas várias funções, os carboidratos têm como principal a fonte energética, apesar de também ter uma função estrutural nas paredes celulares. Além disso, fazem parte da composição do DNA e do RNA. São formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, esses átomos são os principais átomos que formam os carboidratos. Alguns deles têm fósforo, nitrogênio, enxofre, mas o principal mesmo é carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos podem ser classificados de acordo com a sua complexibilidade. Aos monossacarídeos, que são os açúcares simples, que não podem ser hidrolisados, como, por exemplo, a glicose e a frutose. Vocês já ouviram falar, né, desses monossacarídeos, né, que são os açúcares, né, glicose e frutose.
A glicose é C6H12O6 e a frutose da mesma forma, né? Só se muda o rearranjo das suas estruturas, tá? Então, nós temos aqui o exemplo da glicose e da frutose no nosso slide número 11, tá? Vocês estão vendo aí que a única coisa que muda da frutose para a glicose é justamente as posições aqui do carbono, da hidroxila, né? Então, essa é a diferença dos dois. Além dos monossacarídeos, que a gente falou agora da glicose e da frutose, nós temos os oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos são açúcares um pouco mais complexos, que podem ser hidrolizados, ou seja, perder água, tá? Esses oligosacarídeos, quando são hidrolizados, eles voltam a ser monossacarídeos, tá? Eles formam os monossacarídeos. Um exemplo é a sacarose, que vocês também já com certeza já ouviram falar no seu dia a dia, que é o açúcar da cana-de-açúcar. Ele é um disacarídeo formado por uma glicose e uma frutose. Quando sofre hidrólise, elas se separam, né, e formam o monossacarídeo glicose e o monossacarídeo frutose. Tá? Então, são outras macromoléculas muito importantes, tá? Os polissacarídeos são polímeros formados por monossacarídeos. Trata-se de moléculas de grande massa molecular e grande cadeia carbônica, tá? Por exemplo, o que a gente falou, um polissacarídeo que a gente falou no nosso início do nosso tema é o amido. O amido está presente em vários alimentos, pão, batata, mandioca, né? E essa é a estrutura do amido. Gente, vocês estão vendo aqui que no amido nós temos um entre colchetes e um N, né? Esse entre colchetes, ele diz que quem está entre colchetes é a unidade básica, tá? Ou seja, é o monômero que se repete. E esse N aqui é a quantidade de vezes que esse monômero vai se repetir, tá? Como para a gente não escrever várias e várias vezes, né? A gente nem consegue, né? Esse monômero, a gente coloca ele entre colchetes e escreve um Nzinho embaixo, dizendo que esse monômero se repete várias e várias vezes, tá? Então, o monômero do amido é justamente a glicose, tá? Então, essa glicose, ela vai se repetir várias e várias e várias e várias vezes. O amido, ele ao ser ingerido, ele é hidrolisado e separado em diferentes moléculas de glicose, tá? E é justamente a glicose que é fonte de energia, que é utilizada lá na respiração celular, que acontece lá na mitocôndria, tá? O sangue, ele mantém essa taxa de glicose num determinado nível, justamente para manter, né, essa energia imediata, caso ela seja necessária. A glicose em excesso, nós sabemos que pode trazer outro problema, né, que é a diabetes, mas ela em excesso, ela acaba também sendo convertida em outro polímero, que é o glicogênio. O glicogênio é a nossa reserva de energia, que ela fica armazenada lá no fígado e nos músculos. Quando você necessita de energia, a primeira que é queimada é a energia que está lá no sangue, na glicose do sangue. Depois, se precisar de mais energia, por exemplo, em atividades físicas intensas, a gente utiliza a nossa reserva energética, que são os glicogênios, tá? Que está presente, né, guardado, né, estocado lá nos músculos e no fígado. Tá? Então, o glicogênio, ele se quebra em várias moléculas de glicose quando hidrolisado, tá? Ele se junta e se quebra em várias moléculas de glicose quando sofre hidrólise. Tá? Então, o carboidrato, além de reserva de energia, falei para vocês que também pode ser utilizado em estruturação. E estruturação de quem? Na sustentação das plantas, que é justamente a celulose que a gente viu lá no início do tema. Né? Sua estrutura não permite que sofra hidrólise, o que significa que ela não é metabolizada pelo ser humano. Então, quando a gente come uma planta, né, tem a celulose que tem lá, né, nos vegetais, a gente não consegue digeri-la, justamente porque não conseguimos hidrolisar a celulose. Então,
a celulose, ela compõe o que se chama de fibra do alimento. Então, a gente diz assim, precisa comer muita fibra para melhorar o trânsito intestinal e tal. Justamente, essa fibra aqui, né, que a gente fala, é a celulose, tá? E a gente precisa beber muita água juntamente com a fibra, porque nós não metabolizamos a celulose. Tá? Então, para ajudar no processo intestinal, além da fibra, nós temos que aliar esse processo com a água. Tá? Então, embora não seja metabolizada, é fundamental na formação do bolo alimentar, facilitando a digestão e o trânsito intestinal. Então, aqui do lado nós temos, olha só como é bonita essa estrutura da celulose, como ela é bem organizada, né? Além das ligações covalentes, né, que são os tracejados contínuos, nós temos inúmeras ligações de hidrogênio, que são os pontilhados. Tá? Ou seja, vocês estão vendo que essa estrutura tridimensional, essa estrutura terciária, do carboidrato, da celulose, ela é muito bonita, né? Ela é bem rearranjada, bem fechada, bem compactada. E é justamente isso que faz com que esse tipo de molécula, né, de macromolécula, não seja hidrolisada. Diferente se a gente for comparar aqui com o amido ali do slide número 12, vocês estão vendo como esses oxigênios aqui, essas ligações covalentes que estão na linha central, vocês estão vendo que eles podem ser facilmente o quê? Quebrados, facilmente hidrolizados, tá bom? Então, é por isso que a gente o amido a gente consegue hidrolisar, justamente é uma reserva energética, e a celulose aqui, que dá sustentação à planta, vocês estão vendo que a gente não consegue quebrá-la facilmente, né? Por isso que ela é utilizada para sustentação. Então, gente, eu deixo para vocês os exercícios, tá? Desse capítulo, desse tema, né? Eles também estão bem interessantes, falando sobre ligação covalente, sobre a diferença entre os polímeros naturais, os tipos, né, que a gente discutiu aqui, amido, glicogênio, glicose, frutose, tá? Então, dê uma olhadinha, tá? E até a próxima aula.